Amém? Glorificamos a Deus mais uma vez nessa noite. Gostaria que você na sua casa pudesse agradecer a Deus pela vida do pastor Tiago que está chegando aqui. E vai liberar da parte do Senhor uma palavra para nós nos alimentarmos essa noite. Seja bem-vindo, pastor Tiago. Toma um lugar. Glórias a Deus. As palmas glorificam ao Senhor. Amém, boa noite, paz do Senhor, irmãos. Quem está feliz diz glória a Deus. Quem está mais ou menos diz eu estou mais ou menos. Léo, eu gostaria que você viesse aqui, Léo. Cadê o Léo? Queridos, eu ainda vou fazer uma propaganda aqui, mas antes eu quero honrar a vida do Léo. O Léo, durante esse período aí que nós estivemos afastados, eu particularmente, né? Por conta de uma necessidade de saúde. Na verdade, acabei tendo um pouco de problema, parecendo um resfriado, e a empresa então decidiu colher alguns exames específicos e me afastar, né? Eu retornei ao trabalho durante essa semana e nessa semana eu peguei o atestado que deu positivo para Covid. Então eu tive Covid. Não posso dizer que eu venci totalmente, uma parte eu já venci desse caminho. Agora o restante, vamos deixar o corpo responder e Deus trabalhar. E o Léo, brilhantemente, tem feito a execução das aberturas de culto, se desdobrando junto com o irmão Marquinhos, a pastora Damares, o pastor Eliseu, a Amanda, o pessoal da equipe de louvor, a Jéssica, que tem trabalhado aqui incansavelmente também, eles, para que o culto chegue na tua casa. Eu vou falar para vocês, gente, que 14 dias em casa. Eu assisti o culto sentado, assisti o culto deitado, vou te falar que é bom demais. Mas é triste você vir para a igreja e olhar gente se empenhando e trabalhando para o culto chegar para você e você não estar na igreja, sendo que você talvez poderia estar aqui. E eu quero honrar a vida do pastor Léo pela disposição de servir ao Senhor, pela disposição e bravamente colocando a cara aqui. Eu vou te falar, Léo, show de bola, cara. Todas as aberturas de culto, muito bom, parabéns, que Deus continue dando crescimento e eu quero orar pela tua vida, abençoando a tua vida em nome de Jesus. Você que pode fazer isso, que tem visto o trabalho, o esforço do teu irmão, eu gostaria que você estendesse a sua mão e da sua casa, para que juntos possamos orar pela vida do pastor Léo. Pai, em nome de Jesus, nós apresentamos ao Senhor a vida do teu servo, teu ministro, que o Senhor possa honrar a vida dele, Pai. Que o Senhor possa abrir a porta da palavra, dando a ele entendimento, habilidade, sabedoria, para que ele cumpra a vontade do Senhor, para que ele estabeleça o teu reino em toda a totalidade, com o jeito dele, com a identidade que o Senhor deu a ele, com a habilidade que o Senhor tem dado a ele, Pai. Sela a vida do Léo, da Fernanda, da Elô, abençoa a casa, a família dos teus filhos, e que eles possam colher a bondade, a misericórdia e o favor do Senhor em todo o empenho, trabalho dedicado na obra do Senhor. Que o Senhor possa honrá-los, abençoá-los numa medida excelente, meu Pai, da qual o dinheiro não pode satisfazer e nem comprar. Que o Senhor traga, Senhor, uma bênção sobrenatural, suprindo todas as áreas do teu filho, liberando ele graça, favor e misericórdia, para que ele possa ver o melhor do Senhor sobre a vida, sobre a casa e sobre a família dele. Eu oro para que áreas sejam liberadas, para que o Senhor possa proporcionar, ó Deus, um milagre tamanho excelente, que o teu filho possa testemunhar o Senhor e bem dizer o teu santo nome. Tudo isso oramos, meu Pai, para que o teu nome seja louvado, engrandecido e adorado através do teu filho Jesus Cristo. Amém. Você pode dizer amém? Amém. Glória a Deus, Léo, valeu. Que Deus continue abençoando, né? Eu ainda estou aqui, acho que é a primeira vez que eu vou falar bastante assim, mais ou menos, né? Porque a gente tem um horário limite aqui e há muito tempo eu não falo assim por um longo período. A pastora Luana preparou para a nossa igreja aqui alguns adornos, né? Alguns kitzinhos aqui da nossa igreja com logo. Então tem álcool gel da igreja agora,
caneta personalizada, tem o chaveiro, tem o copo, tem a camiseta, tem a toalhinha aqui também da igreja. É muita coisa. A toalha da igreja para você que quer ter uma toalhinha. E também tem os olhos aí que foi colocado a etiqueta aí da igreja, juntamente com a máscara, você que quer usar a máscara com o logo da igreja. Então a pastora Luana criou ali no fundo ali uma mini lojinha para que a igreja possa desenvolver um papel de autossustentabilidade. Para isso, por favor, pastor. Para isso, irmão, só para lembrar que não teve nenhum recurso tirado da igreja, tá? Tudo foi investido do bolso dela, esperando que a igreja agora comece a levantar um recurso e se autossustentar através desse primeiro trabalho. Nós entendemos que tudo na obra do Senhor precisa de ter alguém fazendo, alguém despontando, alguém se empenhando para que o nome do Senhor seja glorificado. E nós estamos contribuindo com isso para que o Senhor seja glorificado. Então, quando você estiver aqui no culto, ou você que queira o chaveiro, o copo, camiseta, máscara, o álcool gel, o óleo da unção, tenha liberdade de nos procurar. A pastora Luana vai passar os preços para você de cada item. E você, além de abençoar a igreja, abençoar a obra do Senhor, você também será abençoado. Amém? Queridos, eu vou te falar que eu estou muito feliz mesmo. Depois de 14 dias em casa, desses 14 dias, eu tive 5 dias terríveis, né? Em 2 desses eu pensei que o Senhor me levaria. E eu fiquei muito feliz e satisfeito, né? Porque graças a Deus eu não tenho medo da morte, não tenho medo mesmo, né? Entendendo que eu já venci aí 16 dias já desse período, dessa doença, desse mal, entendendo que existe muitas coisas nessa pós-recuperação desse mal que acabei sendo acometido, mas eu entendo que Deus tem um propósito em todas as coisas. Então eu fico muito agradecido a Deus por tudo que Deus fez na minha vida, na minha casa. E aí eu comecei a pensar, e eu quero que você pense também comigo. Eu, minha esposa e 2 crianças. E eu lembro que quando eu saí do médico, a médica olhou para mim e falou assim: olha, agora você precisa usar máscara 24 horas, não chegue perto das crianças e se isole. E aí eu fiquei pensando assim, pastor Marquinhos, como que eu vou me isolar dentro de um apartamento? Como que eu vou me isolar dentro de um lugar pequeno? Eu não estou desmerecendo a minha casa, não estou desmerecendo a tua casa, que seja grande ou pequena, mas eu quero que você entenda algo da parte de Deus. É impossível você, uma família, se isolar da sua família. E aí então eu ficava de máscara o dia inteiro e as crianças querendo abraçar, querendo me pegar, querendo beijar. E eu com medo, porque eu tive medo deles, não de mim. E aí com isso a pastora Luana também ficou ruim, fez o teste dela, ainda não saiu o resultado, né? E também eu tenho uma esposa abençoada, né? Porque eu já ouvi pessoas que ficaram acometidas pela Covid, se isolaram, cada um dormia em um canto, e minha esposa dormiu comigo. E quando eu olhei isso, eu pensei, quando a gente se casou no voto que fizemos, pastor, e falamos na saúde e na doença. Então, querido, se você tem uma mulher do seu lado, você é casado com essa mulher, entenda que é para a vida inteira, é o tempo todo, é em todo o momento. Então eu fico muito feliz por tudo que Deus está fazendo, tem feito na minha vida. Como eu disse para os irmãos, teve 2 noites que praticamente eu passei acordado, com medo, falando minha garganta vai fechar e o céu vai se abrir. Eu estava torcendo para isso, mas Deus não quis que fosse desse jeito. Deus não quis que fosse desse jeito. E se não foi desse jeito, eu estou aqui para ministrar a palavra ao teu coração. E eu quero que você abra a tua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 10. E olha, eu vou te falar que foi um tempo abençoado. Um tempo abençoado que eu ficava em casa, eu fiquei lendo, eu fiquei vendo vídeo, fiquei estudando, fiquei participando de seminário online.
e teve conferências online também muito abençoada. Por certo, ontem eu fiz mais uma das últimas que eu tinha me inscrito, do pastor abençoado Josué Gonçalves, né, dizendo somos um. E foi um seminário assim muito abençoado aquele de ontem, e eu quero só glorificar ao Senhor. Livro de Lucas, capítulo 10 e versículo 29, que diz assim: porém, o mestre da lei, querendo se desculpar, perguntou: mas quem é o meu próximo? E Jesus respondeu assim: um homem estava descendo de Jerusalém para Jericó. No caminho, alguns ladrões o assaltaram, tiraram a sua roupa, bateram nele e o deixaram quase morto. E aconteceu que um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho. Quando viu o homem, tratou de passar pelo outro lado da estrada. Semelhantemente, também um levita passou por ali olhando e também foi embora pelo outro lado da estrada. Mas um samaritano que estava viajando por aquele caminho chegou até ali. Quando viu o homem, ficou com muita dó, com muito sentimento por ele, com pena dele. Então chegou perto dele, limpou seus ferimentos com azeite e vinho, e em seguida o enfaixou. Depois disso, o samaritano colocou no seu próprio animal e levou para uma pensão onde cuidou dele. No dia seguinte, entregou 2 moedas de prata ao dono da pensão, dizendo: tome conta dele, quando eu passar por aqui, na volta pagarei o que você gastar a mais com ele. Então Jesus perguntou ao mestre da lei: na sua opinião, qual desses 3 foi o próximo do homem assaltado? Eu quero que você feche os teus olhos, aonde você estiver, e que você possa orar ao Senhor, pedindo que Ele fale ao teu coração nesta noite através desta palavra. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor, para cultuar, para devolver a glória e a honra ao Teu santo nome. Nós invocamos o Teu nome nesta noite, através da adoração, através, ó Deus, da nossa oferta, do nosso dízimo, da nossa oferta de desafio. E agora lemos a Tua palavra e entendemos que ela por si tem autoridade, autonomia, poder, para manifestar a Tua glória e saciar a nossa sede e também tratar o nosso coração. Nós sabemos que esta palavra, ela tem poder de cura, de libertação e de trazer sobre nós o renovo do céu. E é para isso que nós oramos, Senhor, para que o nosso coração seja sincronizado com o Teu reino e com a Tua vontade. Nós queremos compreender toda a graça, todo o favor e toda a misericórdia que o Senhor tem por nós, e por isso nós te pedimos em nome de Jesus, fala conosco, que o Espírito do Senhor tenha liberdade de se mover e de manifestar o Teu poder em nossas vidas, que o Teu Espírito, Senhor, possa trazer luz ao nosso entendimento, destravando e desprendendo todo o bloqueio da nossa mente, em não compreender a Tua palavra e entender a Tua verdade. Que esta palavra seja semeada no terreno do nosso coração, e que ela possa produzir o fruto que devolva a glória ao Teu santo nome, e que esse fruto seja abundante, Senhor, para que em todo o tempo o Teu nome seja glorificado. Sela este lugar, as nossas vidas, com o Teu sangue, coloca os Teus anjos acampados ao nosso derredor. Nós proibimos toda manifestação maligna e todo impedimento
e todo roubador de semente de agir. Que o Senhor possa liberar o teu poder, Senhor, e manifestar a tua glória conforme a tua vontade. É para isso que nós oramos e declaramos, ó Deus, a vitória do Senhor em nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Você pode dizer amém? Glória a Deus. Queridos, eu dou glória ao Senhor por esta palavra e pelos irmãos que estão aqui presentes, que se empenharam a estar aqui, saíram de suas casas buscando a face do Senhor para ouvir a palavra, para adorar ao Senhor e para cultuar ao Senhor. Eu quero que você entenda uma verdade, de várias verdades que esse texto traz. Não sei se eu consigo cumprir esta palavra até o final dela, mas eu quero te dar algumas sementes que o Senhor deu ao meu coração, para que você possa compreender esta verdade. Eu acho interessante esta palavra, ou esta parábola que Jesus conta para uma pessoa que estava curiosa. E eu acho interessante também que muitos de nós somos curiosos para conhecer uma verdade do reino. Isso é verdade ou não é verdade? Muitos de nós estamos ansiosos para conhecer coisas que muitas das vezes a gente não consegue compreender ao nosso olho carnal. E quando eu olho para essa pergunta que esse mestre da lei estava fazendo para Jesus, ele estava perguntando: quem é o meu próximo? Talvez hoje você esteja perguntando isso, e se você perdeu essa sensibilidade de perguntar quem é o seu próximo, eu quero te dar a primeira lição que esta parábola está nos trazendo. Talvez o nosso sentimento tenha sido um sentimento de egoísmo, e egoísmo é um pecado. Por quê? Porque eu só estou pensando em mim, na minha necessidade, no meu eu. Então por isso que o mestre da lei está perguntando: quem é o meu próximo? Será que você hoje parou durante o seu dia para perguntar quem é o próximo que está perto de você? E que esse próximo, qual é a qualidade desse próximo? Porque agora Jesus, ele traz uma parábola dizendo: olha só a história. Um certo homem que tinha saído de Jerusalém, estava voltando para Jericó. No meio do caminho ele sofre um ataque. E eu acho interessante que esse homem, ele sai de Jericó, ele vai para Jerusalém, e ele não vai ali, pelo meu entendimento, ele não vai ali passear. Ninguém vai para Jerusalém para fazer um passeio. E ainda que você vá para Jerusalém fazer um passeio, você vai com certeza, em algum momento, fazer uma reflexão da sua fé. Uma reflexão de quem é o Senhor, de quem é esse Deus que os judeus reconhecem como o grande, o eterno, o grande eu sou. E eu quero entender que esse homem sai de Jericó para Jerusalém para uma expressão de adoração. Talvez o ato de você sair da tua casa, chegar aqui hoje na igreja, você está disposto a adorar ao Senhor. Mas isso é suficiente para você. E quando eu olho para essa parábola, eu começo a pensar que esse homem, quando ele sofre esse ataque, alguma coisa acontece, até mesmo conosco, que passamos no templo para adorar. Ah, pastor, então você quer dizer que se eu for para o templo adorar, pode ser que em algum momento eu vou sofrer um ataque? Sim, em algum momento você será atacado. Por quê? Porque a promessa de Jesus é que no mundo nós teríamos aflição. Jesus não te prometeu um mundo excelente, Jesus te prometeu um mundo de aflições. Até você que adora, que exalta, que engrandece e que louva o nome do Senhor. Então, se você está passando por um período de aflição, por um momento difícil da sua vida, entenda que isso é uma promessa. Ah, pastor, mas eu não consigo administrar isso. Querido, peça sabedoria ao Senhor.
Por que sabedoria? Porque Deus ele dá sabedoria a quem pede. Não é aquele que está esperando, é aquele que está pedindo, buscando e batendo. E quando eu olho para essa verdade, esse homem, após sofrer um ataque, a Bíblia mostra 3 tipos de pessoas que passam próximo dele. E olha só, 2 dessas pessoas não fazem nada. A Bíblia fala do sacerdote que olha para esse homem ferido e não faz nada. A Bíblia fala do levita que passa próximo desse homem e também não faz nada. Mas a Bíblia fala de um homem, chamado aqui como samaritano, que quando ele olha para esse homem ferido, ele vai junto a esse homem, e ele pega 2 coisas importantes, pastor Marquinhos. A Bíblia fala que ele pega azeite e vinho. Eu quero que você entenda algo da parte do Senhor. Quando eu olho para isso, eu começo a pensar numa verdade que isso me deixa, eu posso dizer, comovido e também atento com o meu derredor. Por que eu falo com o meu derredor? Porque como um pastor, nós somos vistos como esse sacerdote. E quando eu olho para esse sacerdote que olha para alguém ferido à beira do caminho, e ele não faz nada, eu passo a entender que talvez esse sacerdote era um sacerdote que estava servindo em Jerusalém. E eu tenho muitas áreas para a gente abordar dentro disso. Se eu pensar que ele é um sacerdote dentro de Jerusalém, talvez a visita desse homem que saiu de Jericó foi para Jerusalém, talvez não foi para a igreja dele. Ou se foi para a igreja dele, esse sacerdote não conhece todo o povo que frequenta a igreja dele. E quando eu olho para isso, talvez o sacerdote que não conhece o seu povo, facilmente, talvez esse homem só frequentava a igreja, ou passava na igreja, ou ia na igreja para adorar, mas pelo simples fato dele não conhecê-lo, ele não prestou ajuda. E quando eu olho para um sacerdote que não se atenta para o próximo, eu começo a pensar numa grande preocupação que eu tenho. É de vir para a igreja, levantar minha mão, adorar, mas sair para fora e não fazer o mesmo. A minha grande preocupação não é adorar apenas na igreja, sapatear na igreja, pular na igreja, cantar na igreja, falar em línguas na igreja. É fazer a mesma coisa fora. Não adianta eu ser um servo excelente dentro da igreja e fora da igreja não ser um servo excelente. O que Jesus está mostrando aqui é o nível de uma pessoa que sendo vista como um exemplo, mas não é exemplo. Aí eu tenho outra palavra para você: nem tudo que parece é. Ah, mas eu olho para aquela pessoa é um exemplo. Talvez ela é um exemplo dentro da igreja, mas fora da igreja não é. Ela pode ser um exemplo pulando no mistério dentro da igreja, cantando dentro da igreja, mas fora da igreja não é. Na sua casa não é. No caminho menos ainda. E era isso que Jesus estava falando, um sacerdote que era um exemplo, porque todos queriam seguir o sacerdote. Mas esse sacerdote, quando olha para um próximo, ele passa distante. Talvez você, como um sacerdote, você vem para a igreja, você pula, canta, adora, louva, está aí na sua casa, pensando se assiste o culto ou se assiste o jornal. Dentro de casa, com o conforto do seu lar, você está pensando se você assiste o culto ou se você sai para fazer qualquer outra coisa. Querido, se você tem na sua disposição um culto ministrado para você, dedique o seu tempo ao Senhor. E quando eu falo isso, porque Jesus ele nos ensinou na sua oração do Pai Nosso uma palavra: dai-nos o pão de cada dia. E quando Jesus falou o pão de cada dia, é que nós devemos pedir o pão
de cada dia. Tem gente que só quer comer o pão no dia do culto. Tem gente que só se prepara para se alimentar no dia do culto. Então ela vai no culto, come, sai. Aí chega no domingo do culto, come e sai. E a semana inteira fica de barriga vazia. Querido, não tem como, se você olhar para a sua necessidade, você não buscar o Senhor, não desejar ter o pão e pedir o pão de cada dia, se alimentando através da palavra, fazendo a sua oração, fazendo da sua casa um culto ao Senhor, do seu trabalho um culto ao Senhor, a sua andada na rua um culto ao Senhor. A Bíblia, ela pega e qualifica esse sacerdote, e quando eu olho para esse sacerdote, eu penso de nós crentes, que falamos que somos crentes, somos excelentes, somos a imagem do Senhor. Qual é a imagem do Senhor que você está revelando, filho? Qual é o Cristo que está sendo revelado através da sua vida? É fácil vir aqui na igreja e se mostrar ser uma pessoa que dentro da tua casa, dentro do teu trabalho, dentro do seu caminho na rua, você não é. E é triste olhar para uma pessoa assim e saber que ela no caminho, ela olha para outras pessoas e ela tem dentro de si um caráter de fazer um auto-julgamento ou uma escolha dela em quem merece e quem não merece. E eu posso dizer que pessoas assim, para nós aqui que estamos, são pessoas que muitas das vezes, ela olha para ela mesma e ela entende que ela não merece. Por quê? Porque ela auto se julga também. Mas o Evangelho não é questão de mérito, é graça. Jesus, ele morreu por mim e por você pela graça. E é isso que nos faz ser salvo em Cristo Jesus. Não é o ato de merecimento, não é o ato de eu fiz por merecer e agora Deus vai me dar. Deus não vai te dar nada por mérito. Tudo que Deus nos dá é por graça, favor e misericórdia. Você precisa entender isso na sua consciência. Se você se olha como um sacerdote, porque quando eu olho para esse sacerdote, eu penso que muitas pessoas se veem como uma ministra, um ministro de Deus, uma pessoa que é um agente do Senhor. Pode até ser um agente 007, mas do Senhor não é. E isso, quando eu olho para essa parábola, eu entendo que talvez você está nessa posição. Talvez você seja um agente do Senhor, mas quando você olha para alguém ferido, você atravessa o caminho, mas não tem coragem de estender a mão. A Bíblia fala de um outro, do levita. Eu não vou falar do levita porque eu não vou ter tempo, mas eu quero falar do samaritano. O samaritano, quando ele chega perto desse homem ferido, ele faz algo que nem o levita e nem o sacerdote fez. E eu acho muito interessante, pastor Eliseu, o que esse samaritano ele tinha na mão. O que o samaritano tinha na mão era algo que o levita e o sacerdote precisavam ter. Duas coisas simples que eu, você, nós precisamos ter. A primeira coisa é azeite, querido. Não tem como um crente não exalar azeite. Não tem como você que se diz ser um servo do Senhor não espirrar azeite ou não transbordar azeite através da tua vida. A outra coisa que esse samaritano tinha era vinho. E vinho representa o sangue de Jesus. Ou seja, o sacerdote não tinha, o levita não tinha, mas o samaritano, que era visto como um pecador, ele tinha a marca do sangue de Jesus sobre a sua vida. E só quem tem a marca do sangue consegue transmitir esse sangue a quem precisa. Ei, não fique se achando que você é o demais, não. Busque ao Senhor para que quando você encontrar alguém à beira do caminho que está ferido, você tenha azeite na mão e você tenha o sangue de Jesus para poder transmitir a esse que necessita. Por quê? Porque essa parábola ela termina simplesmente assim:
A pergunta de Jesus agora voltada ao mestre da lei: quem você acha que é o mais próximo desse homem? Aí o levita fala: aquele que o ajudou. Jesus fala para ele: vá e faça o mesmo. Uma outra vertente disso daqui é você pensar quem é o seu próximo, no sentido do que nós temos vivido hoje. Hoje muitas pessoas olham para o pobre como o mais próximo. Só pensa que o pobre é o que necessita de ajuda. Querido, quantas pessoas estão à nossa volta e que precisam de ajuda? Não é questão de ser pobre, ser rico, mas é questão de você ter discernimento na tua vida, pedindo ao Espírito de Deus essa unção, de você olhar e falar: essa pessoa, ela precisa de óleo e de vinho. Mas isso você precisa ter, porque não tem como você dar aquilo que você não tem. E quando eu olho para o levita e quando eu olho para o sacerdote, eles tiveram que passar pelo outro lado do caminho. Por quê? Porque simplesmente, pastor Marquinhos, eles não tinham o que o samaritano tinha. Talvez se você hoje encontra alguém ferido e passa, diz, meio que assim, vou passar para ele não me ver, não tem nenhum problema. Até hoje, mas hoje você está ouvindo essa palavra. Se você em algum momento, sacerdote levita, olhou para alguém ferido e passou distante, não tem nenhum problema, eu entendo você, porque você não pode dar o que você não tem. Mas eu quero te dizer uma coisa: Jesus, ele pagou um preço pela tua vida. Você já foi justificado por esse sangue. E quando Jesus ele subiu, ele não só te justificou com sangue, mas ele derramou um azeite fresco sobre a tua cabeça, falando: agora o Espírito do Senhor estará sobre você. Que você possa manifestar esse Espírito através desse sangue que te lavou, e que você possa ajudar o seu próximo, não pensando apenas no pobre, no necessitado, mas pensando que qualquer um que está ao seu lado pode ser o seu próximo. E quando eu falo isso, eu falo que às vezes o seu próximo pode ser a sua esposa, pode ser o seu marido, o seu próximo talvez pode ser até o seu filho, e você não está percebendo essa verdade. Eu quero que você na sua casa se levante e nós vamos orar. Eu quero orar para que você na sua casa receba azeite e receba vinho sobre a tua vida. São dois símbolos que nós compartilhamos e testemunhamos, e são símbolos que Jesus ele deixou para nós fazermos, como a Santa Ceia, o suco, o vinho, representando o seu sangue, declarando que nós temos a marca dele sobre a nossa vida. Eu quero te dar um tempo para você, aonde estiver, dentro da sua casa, no seu quarto, na sua sala, talvez dentro do teu carro, talvez no seu trabalho, que você possa fechar os teus olhos só por um momento e meditar na palavra que o Senhor trouxe ao nosso coração nessa noite. Não se preocupe se de alguma forma você fez um auto-julgamento, vendo, olhando para a pessoa e dizendo: ela não merece, por isso que eu vou passar despercebido, por isso que eu vou passar distante. Nós não estamos aqui para falar quem merece ou quem não merece, e nós também não temos autoridade para isso. Só quem pode fazer isso é o Senhor. A nossa obrigação é fazer como o samaritano fez, olhar para a pessoa e falar: ainda que eu não tenho muito, mas o pouco que eu tenho eu te dou. Levanta e anda em nome de Jesus. Feche os teus olhos e oremos. Pai, em nome do teu Filho Jesus Cristo, nós oramos nessa noite porque nós entendemos a verdade da tua palavra.
Existem sacerdotes, levitas, que não compreenderam a verdade, não entenderam, Senhor, o ato de olhar para o próximo, e se entenderam, de alguma forma falharam, porque não tinham para dar e por isso passaram distante. Eu oro porque eu entendo, Senhor, que pessoas que estão nos ouvindo, que estão nos vendo, de alguma forma já exerceram esse ato de passar distante, olhando e falando: essa pessoa não merece, não precisa, ou até mesmo se afastando. Eu oro porque quando eu vejo uma pessoa assim, Senhor, eu entendo que ela precisa de cura, ela precisa da ajuda do Teu Espírito, Pai. Eu oro nessa noite por esses Teus filhos e filhas que estão com os olhos fechados, que estão meditando e pensando nesta palavra. Sim, meu Deus, que o Senhor possa estender a Tua mão a esse Teu filho, a essa Tua filha, e enviar a Tua cura. Envia, Senhor, o Teu Espírito, revelando a grandeza do céu, o Teu amor, a Tua plenitude. Derrama virtude, Senhor, sobre esse Teu filho, sobre essa Tua filha. Apaga, Senhor, as marcas da ferida na alma, no coração, no entendimento, na emoção. Tudo que trouxe alguma forma de prejuízo, ressentimento ou dor. Eu oro nessa hora, Pai, para que o Senhor derrame o sangue do Cordeiro Jesus Cristo. Que esse sangue possa lavar do alto da cabeça até a planta dos pés, dando a esse Teu filho, essa Tua filha, uma dimensão de reino. Eu oro, Senhor, por esses que já foram lavados pelo sangue, que eles possam receber a alegria do Senhor, representado pelo vinho, e que o Senhor possa selar os Teus filhos com o azeite que traz, Senhor, o perfume, o aroma, para exalar a presença do Senhor. Dá a esse Teu filho, meu Pai, uma porção especial da unção do Teu Espírito, para que ele e ela possa compreender essa vertente e caminhar, Senhor, na disposição de olhar para o próximo, não fazendo julgamento pela medida financeira, ou pelo olhar, pelo simplesmente fato de olhar, Senhor. Muda os nossos olhos, que os nossos olhos não sejam os mesmos, que a nossa forma de enxergar não seja apenas o natural, mas que possamos receber os olhos espirituais. Sim, traz olhos espirituais aos Teus filhos, para que eles façam, Senhor, segundo o desejo e a vontade do Senhor. Que cada um, meu Pai, possa enxergar a pérola que muitas das vezes está ocultada dentro de toda aquela sujeira. Sim, Jesus, libera a graça a esse Teu filho, a essa Tua filha, que eles possam ser socorristas e enviados pelo Senhor para ajudar o mais próximo que talvez esteja dentro da casa dele, da casa dela. E que o Senhor seja glorificado, que o ato de passar o azeite e o vinho, representando, Senhor, o sangue de Jesus, possa mudar a atmosfera deste lar, possa transformar essa casa, essa família, possa transformar o ambiente de trabalho, possa transformar, Senhor, o simples fato dele caminhar pela rua, ela caminhar pela rua, e que assim o Senhor seja glorificado. Eu oro, Senhor, para que haja uma liberação sobrenatural, que
vidas, casas, famílias testemunhem o poder da tua palavra para a glória do teu santo nome, Senhor. Nós oramos e declaramos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Que Deus abençoe.